Olá, meus amores, voltamos depois de uma longa pausa, certo? E voltamos para iniciar o quarto bimestre, apesar de que essa aula ela deveria ter sido dada no terceiro bimestre, porque a gente está completando finalmente o conteúdo de fisiologia. E aí, na próxima aula, a gente vai iniciar outro assunto totalmente diferente, que é a parte de plantas. Mas vamos terminar os sistemas, né, da fisiologia. Hoje, então, o sistema reprodutor humano. Quando a gente fala de reprodução, no sentido biológico, é o processo pelo qual, a função pelo qual todos os seres vivos conseguem dar continuidade à sua espécie. Então, ao se reproduzir, você dá continuidade à espécie. Essa reprodução ela pode ser assexuada. Lembra que na biologia, quando tem o azinho na frente, significa um não, né? E a reprodução, o contrário, seria sexuada. Na assexuada, um organismo vai se dividir em dois e eles são idênticos, é um clonezinho dele. Então aqui a gente tem bactérias, a gente pode ter também alguns vermes, até mesmo estrela do mar, poríferos, né, esponja, tem essa possibilidade. E aí o DNA que tem aqui é igualzinho ao DNA que tem aqui. Com relação à reprodução sexuada, é importante, né? É um requisito que tenha um gameta de um organismo e o gameta de outro organismo. Geralmente vai ser um óvulo e um espermatozoide, né? Principalmente no humano. E eles vão se unir e gerar uma única célula. Para isso, esse aqui ele vai ter um DNA, digamos assim, N, e esse aqui N. Quando ele se une, ele volta a ser 2N, tá? Aí esse aqui fica grande, ele é todo 2N, e aí depois ele dá origem a gametas N, e aí vai. A gente vai ver isso mais na frente. Com relação à reprodução humana, é importante a gente passar aqui dos sistemas reprodutores, feminino e masculino. Então, com relação ao feminino, aqui a gente tem a parte interna, é praticamente toda interna. A única parte externa é a vulva, né, que é a parte visível externamente. Aqui a gente tem um canal vaginal, que é propriamente a vagina, e logo após o canal vaginal começa o útero, né? Então, o útero ele tem o colo do útero, que é essa parte aqui mais para baixo, o fundo, que é essa parte que fica voltada para cima, as tubas uterinas, que ligam então o útero com com os ovários. Aqui, então, é cheio dos óvulos, que a gente vai ver que o certo é falar ovócito. E dentro dessa cavidade, a gente tem o corpo do útero, certo? Essa parte aqui se chama endométrio, é um tecido bem grossinho, e é essa parte aqui que quando não há ovulação, o óvulo sai daqui para cá, mas não tem a fecundação, não chega nenhum espermatozoide para cá. Essa parte aqui, ela se prepara para receber um bebê. Mas se não chegar o bebê, essa parte precisa ser eliminada, então vai ter o que a gente chama de menstruação. Com relação ao sistema reprodutor masculino, essa figura aqui ela é bem simples, então a gente tem a parte externa, né, o pênis, o testículo. Acima, aqui, bem próximo ao pênis, a gente tem o epidídimo, que tem a função de maturar o espermatozoide. A uretra passa aqui, né, no interior do pênis. Então, para o sistema reprodutor masculino, tanto o espermatozoide quanto a urina vai sair pelo mesmo canal. O feminino não, o feminino é diferente. A uretra, por onde sai a urina, é outro canal, não sai por aqui, certo? Então, se você usar um absorvente aqui, por exemplo, aqueles coletores menstruais, não impede a urina. A urina ela tá em outro, mais para cima aqui. Os testículos, né, onde são produzidos os espermatozoides, o pênis, o ducto deferente que vai lançar aqui tudo que é produzido
algumas substâncias que são produzidas aqui na vesícula seminal para o testículo, que na verdade é o quê? O testículo produz o espermatozoide propriamente dito, mas o espermatozoide ele não anda sozinho, né? Ele tem um líquidozinho específico para ele, que tem várias substâncias, a gente vai ver quais são essas substâncias, mas praticamente ajudam ele a se movimentar, porque ele se movimenta bastante, e vai nutrir ele. Então, aqui a gente tem a bexiga, né, que vai se comunicar aqui com a uretra através do pênis, e basicamente é isso. Então, em um momento, acontece o quê? A fecundação. Se esse óvulo, o óvulo ele tá aqui, aí ele é expulso, ele vem caminhando, quando ele chega aqui, aqui ele pode encontrar um espermatozoide. Se acontecer o encontro, acontece o que a gente chama de fecundação. Então, ó, o espermatozoide vem, ele, opa, se encaixa aqui, vai entrando, e aí, uma vez que entra, né, essa parte aqui, o núcleo, a cabeça do espermatozoide, vai se fundir com o núcleo do óvulo. Tudo que, a maioria das coisas que tem aqui dentro vai ficar a do óvulo. Então, por exemplo, as mitocôndrias que tem aqui vai ser a da mãe. Então, quando você cresce, você tem as suas mitocôndrias com, basicamente, todas são mitocôndrias da mãe, porque as mitocôndrias do espermatozoide, a maioria fica aqui na cauda, tá? Então, aqui teve a fecundação. A partir daqui é uma única célula que vai se dividir em duas, em quatro, em oito, até formar o embrião. Mais uns detalhes aqui que eu queria falar com vocês aqui é mais sobre essa questão de que a bexiga, né, ela está conectada ao pênis, certo? Existem algumas glândulas adicionais, além da que a gente viu como a glândula seminal, mas o que eu queria mostrar aqui principalmente é que o pênis ele pode ter um prepúcio, que é uma membrana, que em algumas pessoas é retirada, e se a gente fizer um corte no pênis, a gente vai ver que tem várias cavidades, né, que são chamadas dos corpos esponjosos. Essas cavidades permitem que, quando elas estão vazias, que fique num tamanho normal, né, num tamanho sem ereção. Quando enche de sangue, certo? Ao encher de sangue, acontece o aumento do volume e a ereção, certo? Então, basicamente, aqui é o espaço que vai encher de sangue, chamado de corpos cavernosos. O esperma, como eu falei para vocês, é um líquido claro, viscoso, contendo secreções da próstata. Então, vem algumas secreções da próstata, como colesterol, fosfatase, fosfolipídios, proteínas, e também de outras glândulas, tendo frutose e proteína. Então, isso aqui é importante para a nutrição dos espermatozoides, né? E eles nadam ativamente. Então, ó, o espermatozoide ele é produzido aqui no testículo, ele amadurece aqui no epidídimo, certo? Então, a gente vê aqui o epidídimo, o local aqui de produção dos espermatozoides. Aí, se a gente der um zoom aqui, vai vendo que vai acontecendo todas as fases de produção do espermatozoide, certo? Basicamente, é uma célulazinha que vai se dividindo e vai mudando de formato para ter esse formato aqui de cabeça e cauda, ok? Então, a espermatogênese ocorre dentro dos túbulos seminíferos, certo? No testículo. E a transformação e desenvolvimento significa transformação e desenvolvimento dos espermatozoides. Aqui a gente tem uma imagenzinha do espermatozoide nadando, né, no microscópio. Então, eles têm um movimento superativo, gasta muita energia. Uma diferença também é que os homens produzem os espermatozoides ao longo de toda a vida, desde o momento em que eles entram na puberdade até praticamente o final da vida produz espermatozoide. Então, são milhões e milhões e milhões de células sendo produzidas o tempo inteiro. As mulheres não, as mulheres nascem com uma quantidade fixa de óvulos, acho que aproximadamente uns 400.
que todo mês é liberado às vezes acontece liberar dois, né? Durante o ciclo menstrual lá. Então, o feminino, como eu mostrei para vocês, tem a genitália interna, que é tudo isso que a gente vê, e a genitália externa, que é o que a gente consegue ver a olho nu, né? Então, basicamente, interno são os dois ovários, certo? As tubas uterinas, o útero e o canal vaginal. E externamente tem o pudendo, que é a vulva, então a vulva é tudo isso aqui, certo? Tudo isso que a gente chama aqui de vagina, mas na verdade é a vulva. Vamos ter aqui o clitóris, que é a parte responsável pela sensibilidade, pelo prazer feminino, né? É em paralelo com o pênis, ele é grande para dentro, ele fica, ele aumenta de volume também no momento do ato sexual. Aqui a gente vai ter os lábios maiores, certo? Os lábios menores, certo? Que também pequenos lábios. Tem o ímen e o orifício vaginal, ok? Aqui o orifício vaginal e essa parte aqui é o ímen. E aí ele pode ser rompido ou não durante a relação sexual. Tem mulher que nasce com o ímen todo fechado, tem que fazer cirurgia, certo? Só descobre isso às vezes depois, quando já tá a menstruação tá perto de chegar, enfim. Então, sistema genital feminino interno e externo. Aqui é onde, como eu falei para vocês, o testículo é onde ocorre lá a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, e aqui nos ovários é onde acontece a formação dos óvulos, né, que são chamados de ovócitos. Basicamente, você tem um ovo, uma célula, e ela vai se dividindo, ela vai se maturando e ela é expulsa. Quando ela é expulsa aqui do ovário, se chama ovócito, tá? Acontece aqui dentro, isso aqui acontece que dia? Lá pelo 14º dia do ciclo menstrual, ok? Então, você está ovulando, tem uma janela. O ciclo menstrual, o primeiro dia, é o dia que vem a menstruação. Passado 14 dias, acontece a ovulação, mas isso pode acontecer 3 dias antes, pode acontecer 3 dias depois. Então, existe uma janela de período fértil feminino. Depois disso, mais ou menos no 28º dia, se não tiver acontecido a fecundação, ocorre de novo a menstruação. Geralmente o 28º dia é o primeiro dia também, então depende muito. Se não houver fecundação, não formam. Se houver fecundação com espermatozoide, forma um embrião. Se não, menstruação, tá? Aqui é mais ou menos uma explicação básica, eu não vou tratar disso com vocês agora. Como ocorre a formação dos gametas. Então, todas as células que a gente tem, elas têm uma quantidade de DNA. Lembra que são 46 cromossomos? Mas eu vou juntar um outro. Se eu juntar 46 com 46, vai dar quanto? Vai dar mais de 90, né? 92. Aí não é mais ser humano. O ser humano tem 46. Então faz como? Primeiro, divide até gerar uma célula, vai gerar 4 desses, certo? Aí o espermatozoide, ele é mais... Uma célula gera 4 espermatozoides. O óvulo, não. Uma célula gera um óvulo grande e mais 3 chamados polócitos, que não vão formar o gameta mesmo feminino, tá? Então, é formada onde? Nas gônadas. Quem são as gônadas? Testículos para os homens e os ovários para as mulheres, certo? Isso aqui se chama gametogênese. Também, em toda essa função, organizando tudo isso, nós temos os hormônios. Os hormônios, existe esse hormônio aqui, FSH e o LH, que é o folículo estimulante e o luteinizante, tem tanto no homem quanto na mulher. E os específicos para homem é a testosterona, certo? São responsáveis pelo quê? Pelas características sexuais secundárias, desenvolvimento dos gametas, ok? Na mulher,
também é responsável pelas características femininas, né? A formação da genitália, tudo. E principalmente vão estar aqui atuando no ciclo ovariano. Então, aqui, vamos ver aqui, o dia da menstruação aqui, dia 1. Então, a gente tem uma baixa de progesterona e estrogênio. Quando ovula, tem alto estrogênio e baixa progesterona. Depois o estrogênio diminui, certo? E aumenta a progesterona. No final, na menstruação, acaba uma baixa dos dois. Com relação ao LH, ao luteinizante e ao folículo estimulante, eles vão estar em alta aqui só na ovulação, porque eles vão estimular isso aqui, ó, a liberação do óvulo, certo? E também estimula isso aqui. Tá vendo a parede do útero, que eu falei para vocês, o endométrio, ele aumenta. Porque aqui tá esperando que um bebê fique aqui para ter espaço para esse bebê. Se não tem bebê, libera tudo. Aí são esse tecido aqui que é liberado na menstruação. Então, mais uma vez falando aqui, a gente vai ter a formação do ovócito, né? É o ovócito. Só vira óvulo quando tem a fecundação. Então, ele está aqui no ovário, ele é expulso, cai na tuba uterina, é na tuba uterina que chegam os espermatozoides, fecunda, forma o zigoto, aí ele vai se dividindo em várias células, aí ele vai se implantar aqui, no corpo do útero, no endométrio. Por isso que fica bem mais grande, fica bem mais grossinho aqui esperando isso. Se isso aqui não acontece, vai ocorrer então a menstruação. E aqui, ó, mais uma vez, fecundação, os estágios celulares, aqui é embriologia, né? Formação do feto, tudo isso vai acontecer. Começa aqui no endométrio e depois ele vai usar todo esse espaço aqui. Então, ó, aquele útero que era do tamanho de nada, que era desse tamanho aqui assim, agora ele é desse tamanho. A gente tem aqui a placenta, o cordão umbilical, né? E por aqui o bebê vai sair. Dá-se um jeito, tudo isso aqui dá uma deslocadinha e sai pelo canal vaginal. O bebê, né? O útero se contrai bastante, esses ossos aqui dão uma folgada e sai. Com relação aos métodos anticonceptivos, é importante falar que o objetivo principal, quando falando conceptivo, é evitar a concepção, é evitar uma gravidez indesejada. Porém, um dos maiores problemas, além do que poder ficar grávida indesejadamente, é a contração de doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então, o único método que vai proteger da gravidez indesejada e de doenças é o preservativo, ok? Então, nós temos métodos de barreira, pode ter os preservativos femininos e masculinos, o masculino é esse mais famoso, né, que a gente conhece melhor. O feminino, ele é uma camisinha assim, só que mais larguinha, e só eles vão proteger das ISTs. Só o masculino aqui, principalmente, vai proteger das doenças. E tem o diafragma também, que é mais uma cestinha assim, que é preciso usar uma pomada espermicida também. Barreira pode ser o DIU. O DIU é isso aqui, é um dispositivo intrauterino. Ele pode ser de cobre ou de prata. Então, ele fica aqui, lá não tem o útero aqui assim, ele fica bem aqui assim, e ele vai impedir que o espermatozoide entre. Ele forma uma barreira. Se ele tiver hormônio, como ele pode ter hormônio, ele além de impedir que entre, ele fica liberando hormônio aqui, e aí não deixa aquilo aqui, ó, do endométrio se espessar, acontecer. Hormonal pode ser a pílula, pode ser injeção, pode ser o DIU de hormônio, tem também adesivo. E o cirúrgico, que é a vasectomia, lembrando que a vasectomia ela pode ser desfeita, e a laqueadura, que é o corte, então, das trompas uterinas. Aqui, ó, o diafragma é essa cestinha que coloca aqui no fundo, no colo do útero, e é importante colocar uma pomada também, que se chama
um espermicida, ou seja, vai matar os espermatozoides. Acho que tem que colocar, fica aqui só por 8 horas. Aqui, no caso do DIU, insere o DIU aqui, certo? Aí ele fica aqui, ele impede que o espermatozoide entre, fica essas abinhas para fora aqui, mas é bem pequenininho isso. E a vasectomia corta o ducto que vem o espermatozoide, que sairia o espermatozoide, né? Ainda sai sêmen, mas não sai o espermatozoide. Então não tem problema, o líquido que sai não é capaz de engravidar, porque o que engravida é a célula. E o útero rompe aqui, então, pode ser o corte, pode ser amarrado, né? E aí não tem como o óvulo passar para cá. Também eu queria falar para vocês, no caso dos absorventes, né, femininos, tem um OB, que ele fica aqui dentro, certo? E o coletor menstrual, ele fica aqui também, não tem problema nenhum nessa parte aqui, ok? Lembrando que a urina é por outra cavidade, a gente viu ali que tinha aqui a vulva, canal vaginal, a urina sai pela uretra, que fica mais aqui em cima. Então, a vagina não tem nada a ver com a urina, né, propriamente dito. Mas o homem não. O mesmo canal que vai sair o espermatozoide, os espermas, é o mesmo canal que vai sair a urina, tá? Ok, vamos só fazer umas questõezinhas aqui pra gente concluir, tá? Só pra ver se fica algumas principais informações ficaram bem para vocês. Então, o epidídimo, que é uma glândulazinha que está colada no testículo, tem função de armazenar espermatozoide, correto. Quem produz é o testículo, os hormônios são produzidos por glândulas hormonais, né? Hormônio não, e o líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra é produzido pela próstata, pela vesícula seminal, certo? Então, epidídimo, armazenar. É armazenar e maturar. Maturação. Maturar. Letra bonita danada. Sobre a reprodução humana, todos os itens abaixo estão corretos, exceto, então, ele quer o errado. A fecundação ocorre no útero. Não, a fecundação ocorre na tuba uterina. Então, aqui letra A, aqui letra A. A espermatogênese ocorre nos testículos, correto. Produz os testículos, produz o espermatozoide. A placenta é responsável pela respiração e nutrição do embrião, correto. Na ovulação, rompe-se a parede do ovário, correto. E o ovócito é liberado na trompa de Falópio, que hoje se fala tubo uterina, correto. A clivagem da célula ovo, a célula ovo é aquela célula depois da fecundação. A clivagem da célula ovo origina as células denominadas blastômeros. A gente não vê isso, mas está correto. Sobre o sistema genital masculino e feminino, marque a informação incorreta. A vagina é um canal musculoso que se estende até a base do útero, correto. Os lábios maiores e os lábios menores fazem parte do pudendo feminino, correto, né, que é a vulva. Os espermatozoides são produzidos no interior dos túbulos seminíferos e ficam armazenados nos ductos deferentes, onde completam seu amadurecimento. Fica armazenado no ducto deferente? As glândulas seminais, a próstata e a glândula bulbo-uretral são consideradas glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino, correto. Vão produzir as substâncias que estão no sêmen. No homem, a uretra passa pelo interior do pênis, correto. Então, gente, a errada é isso aqui. Os espermatozoides, eles ficam armazenados no epidídimo, tá? Então é isso, a gente conclui aqui. Eu vou colocar só uma pequena atividadezinha para vocês lá para vocês fazerem um comentário, só um comentário lá na tarefa mesmo, para ser então a participação da aula, tá bom? Então, obrigada. Até semana que vem e a gente começa a falar outro assunto, que são o reino vegetal, né? As plantas. Beijo, beijo, até a próxima.